Agora que eu falei um pouco disso, eu vou tentar passar algumas situações um pouquinho mais práticas de como o blockchain pode melhorar o nosso mundo, de como ele pode melhorar a forma com que você lida com o dinheiro e com os próprios bitcoins. E além disso, obviamente, vou explicar alguns cuidados que você deve ter. Então, a primeira característica é a desregulação do Bitcoin. Quando você tem uma moeda que não é regulada com o Bitcoin, você tem alguns prós e alguns contras. Qual que é o contra? O contra é que como você tem uma moeda que não é regulada por um sistema central, né? Então, sei lá, se uma corretora roubar seu dinheiro, se um banco roubar seu dinheiro, se acontecer qualquer coisa assim, você não vai ter segurança nenhuma, porque não vai ter alguém responsável por isso. Então, se você vai comprar Bitcoin, você precisa escolher uma corretora ou uma empresa sim de confiança, porque você não vai ter nada que te assegure 100%. Tem até muitos casos de corretoras asiáticas que roubaram bilhões ali, beirando o bilhão, tá? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. E principalmente porque com a febre do Bitcoin, o que aconteceu é que, naturalmente, muitos esquemas de pirâmides começaram a surgir. Então eu vejo até muitas vezes nos comentários aqui embaixo, pessoal querendo promover um monte de site de roubo, sabe? Um monte de coisas sobre Bitcoin que não faz sentido. Inclusive até incentivo que você nunca clique em nenhum. Mas por outro lado, pelo fato de o Bitcoin não ser regulado, ele também não pode ser inflacionado pelo governo, por exemplo. Porque às vezes os governantes simplesmente falam que querem emitir mais moedas, seja lá por qual for o motivo, eles emitem e aí mexem com a inflação. Mas na Bitcoin isso não pode acontecer, nunca. O Bitcoin não pode ser influenciado por um poder central. Então isso daqui transforma a moeda em uma moeda blindada da má vontade ou da má capacidade de um político gerir a moeda da forma correta. Então se você acredita que o governo tem que interferir em políticas monetárias no país, etc., bom, talvez aqui seja ruim para você, porque o governo não vai poder. Agora, se você acredita que o governo tem que intervir menos na economia, talvez seja um ponto positivo para você. Tudo depende do que você acredita. E a realidade é que existe um número finito de bitcoins. Os bitcoins vão parar de ser minerados quando eles chegarem aos 21 milhões de bitcoins. E além disso, a cada 4 anos, os números que são dados aos mineradores, eles são cortados pela metade, até que em algum momento isso daqui vai se transformar em zero. Então dessa forma, com o tempo vai ficando cada vez mais difícil dos mineradores conseguirem grandes quantias com isso. E o lado positivo dessa limitação é que isso daqui transforma o Bitcoin numa moeda deflacionária e com inflação controlada, porque você tem um limite máximo de criação de moeda. O porém é que se quem valida todas as operações que hoje ganha unidades de Bitcoin minerando pararem de ganhar pela mineração deles, isso aqui pode representar uma ameaça ao sistema. Mas a boa notícia é que os mineradores, eles não ganham dinheiro só dessa forma, porque muitas pessoas pagam taxas aos mineradores para a operação deles ser registrada primeiro. E por isso os mineradores ganham um pouco de dinheiro. Então lembra, quando você passa um bloco e esse bloco entra para a história, ele registra todas as operações do Bitcoin, sempre de 10 em 10 minutos. Só que se você paga uma quantia para que a sua operação seja validada, os mineradores vão dar preferência para a sua operação. Isso é que significa que a sua operação vai ser validada primeiro. Ou seja, se eu faço uma transferência para você, eu preciso que essa operação seja validada pelo sistema. E se eu pago uma taxa mais alta, essa operação vai ser validada mais rápida. É como se eu fosse fazer um TED ao invés de um DOC. Um TED sempre entra mais rápido, mas geralmente é mais caro. Então, o Bitcoin ele nos dá esperanças de uma moeda que tenha menos intervenção do governo, o que geralmente é positivo. Só que, por outro lado, também traz alguns medos e inseguranças de que a gente tem baixa regulação, né? E isso daqui, às vezes, pode realmente ser assustador, né? Imagina se o seu banco simplesmente resolve sumir com seu dinheiro. Então, segunda característica, redução de burocracia e intermediários. Imagina um mundo em que você não precisa se preocupar com uma cacetada de intermediários e uma cacetada de burocracia. Talvez seja difícil imaginar isso, mas eu vou te ajudar a imaginar. Imagina várias empresas online, ao mesmo tempo, que te dão acesso a vários hotéis disponíveis para você escolher alugar. Obviamente, existe, às vezes, lentidão na forma como são passadas essas informações de reserva
para o hotel em si. Porque a empresa teria que confirmar a compra do cliente, teria que enviar para o hotel que essa reserva foi efetuada, o hotel teria que reservar o quarto para o cliente, o hotel precisaria confirmar essa empresa de que essa reserva foi efetuada de fato e precisaria avisar todos os outros sistemas que comparam hotéis ao mesmo tempo. Só que isso não ocorre de forma imediata. Mas e se nesse meio tempo, dois clientes de empresas distintas tentassem reservar o mesmo quarto do hotel? A gente poderia ter um problema de informação aqui. Caso esse sistema tivesse sido reservado através de uma tecnologia de blockchain, a empresa registraria essa reserva num sistema aberto e toda a cadeia teria sido avisada imediatamente de que esse quarto não está mais vago, com um tempo muito mais curto de disseminação de informação. E a gente ainda pode usar um outro exemplo dentro do mesmo caso. E se a gente tirasse esses intermediários da situação? E se tudo isso fosse feito através de um sistema imutável de blockchain entre você e o hotel? Isso é possível. Isso porque o blockchain do Bitcoin não é o único blockchain do mundo. O blockchain da Ethereum é um blockchain que também consegue gerar um contrato, por exemplo. Então imagine que para você buscar um quarto de hotel, você não precisa mais entrar num site como esse. Basta você acessar o blockchain, procurar por essa vaga e imediatamente um contrato vai ser feito entre você e o hotel quando você efetivar a sua transação. Tudo isso seria feito de uma forma digital, muito mais rápida, com muito menos burocracia. E pelo fato de tudo isso ser feito em um sistema público, todas as pessoas interessadas receberiam uma notificação e saberiam exatamente que esse quarto não está mais disponível no exato momento em que você efetivar a sua transação. Cara, isso é insano, isso é fantástico, isso é revolucionário. Mas se ainda não ficou claro para você o quanto isso é revolucionário, imagina você tentando fazer uma remessa para o exterior. Você já tentou fazer alguma vez uma transferência para fora? Se você fez ou já tentou fazer, você tem uma noção de como isso é burocrático e complexo. Agora, se você tivesse tentando fazer isso com Bitcoin, bastava você ter o código alfanumérico da carteira de Bitcoins da pessoa que você quer enviar dinheiro e bastaria você enviar a quantidade de Bitcoins que você quisesse para essa carteira que você quiser. Então, em questão de minutos, essa outra conta bancária recebe imediatamente Bitcoins, sem precisar passar por essas milhares de burocracias que existem quando você tenta fazer uma remessa para o exterior. Então imagina, você tem um filho que está fazendo intercâmbio fora, está passando um mês lá para estudar inglês, etc. Pô, ao invés de você precisar pagar milhares de taxas, se preocupar com burocracia, encher o saco, correr o risco, pensar em fechar câmbio, você só precisa ter o código alfanumérico da carteira de Bitcoin do seu filho, você manda Bitcoins para lá e talvez em nem 10 minutos o dinheiro já esteja lá. Isso não é insano? E a característica 3, e essa talvez seja uma das mais atrativas, é a fuga das taxas. Então, você pode imaginar que como você não tem mais tanto intermediário, você não precisa pagar algumas taxas. Então, geralmente quando você faz uma transação hoje, você geralmente tem que pagar o TED, taxa de DOC, etc. Uma transação de Bitcoin, você não precisa. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, dessa remessa para o exterior para o seu filho, você não precisaria se preocupar com esse tipo de coisa. Característica 4. Preservação da privacidade. E essa é uma característica que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque você já parou para pensar em quanta informação sua está disponível aí na internet de forma desnecessária? As pessoas conseguem saber tudo de você. De mim, então? Então, você imagina quanto o governo sabe da sua vida? Você imagina quantas pessoas sabem da sua vida? Quantas empresas, organizações sabem da sua vida? Pô, se você gosta de ter privacidade, isso daqui é para você, essa tecnologia é para você. Sabe quando você vai fazer um cadastro no banco e você precisa falar quanto você ganha, onde você gasta, onde você vive, seu endereço, tudo que você faz? Às vezes esse tipo de informação vai parar nas mãos erradas. Ou seja, para quem quer ter privacidade, o blockchain pode ser uma luz do fim do túnel aí. Só que o problema, claro, é que você gera uma privacidade para as pessoas boas, só que você também gera uma privacidade para as pessoas ruins, as pessoas que fazem o mal muitas vezes. Muitas vezes o Bitcoin ou as moedas digitais são utilizadas no mercado negro, no que eles chamam de Deep Web, em transações ilícitas. Então você gera esse lado negativo também. Característica 5, as pequenas transações. E eu acho que isso daqui está prestes a acontecer, mas em um futuro próximo. Ainda não agora. A Bitcoin hoje tem algumas limitações que não conseguem suprir, por exemplo, o uso de um cartão Mastercard. Toda a primeira geração de empresas que foram criadas tentando utilizar o Bitcoin como uma fonte primária, né, de
moeda de transação faliram, todas, sem nenhuma exceção. Mas é fato que em um futuro próximo isso vai ser possível, né? Só que talvez não com Bitcoin, talvez com o que a gente chama de altcoins, que são, na verdade, sidecoins, né? São como as Bitcoins, mas são outras moedas que utilizam tecnologias semelhantes. Característica 6. Minerar compensa? Por enquanto, não compensa ser minerador no Brasil. Isso porque o custo de investimento em máquina não é proporcional ao quanto você recebe, principalmente no Brasil, que tudo é mais caro. Então não é à toa que as maiores fontes de mineração do mundo em bitcoins estão nos países com o menor custo possível. Então você vê muita coisa na Ásia, né? Você vê poucas coisas nos Estados Unidos, mas geralmente na Ásia você tem uma concentração grande disso. É possível ainda assim você minerar através da nuvem? É possível. Só que aí você gera um problema grave, que são as pirâmides financeiras. Então se você vê alguma coisa que promete um retorno muito alto, desconfia. Porque provavelmente é um esquema e provavelmente você vai se dar mal, a não ser que você saia antes de todos os outros.